Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, nesse dia 26 de novembro de 2021. Nosso encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Estamos mais um dia na presença do Senhor, estamos conversando sobre nossas vidas, estamos nos alegrando porque a cada passo nos interessamos mais pela nossa felicidade. Aliás, o homem, ele pode-se dizer que ele nasceu para ser feliz, mas ele tem que crer nisso, ele tem que buscar isso, ele tem que procurar isso como um objetivo. E aqui estamos exercitando essa vontade de Deus, que é de ver seus filhos todos felizes, naturalmente, ou buscando a felicidade, ou buscando o caminho que lhes trará a felicidade. Imbuídos disso, estamos reunidos sempre com alegria crescente, e sempre na busca constante de melhorar a cada momento mais. Mas, reverendo, melhorar o quê? Melhorar a nossa condição de vida, melhorar a nossa perspectiva, melhorar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa condição de seres humanos e de filhos de Deus, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos notícia aqui no sul do país de precipitação do tempo, ventania, tempestades e tudo quanto é coisa. Não é de admirar que, seja no inverno, seja no verão, a todo tempo nós temos sempre muitas notícias que vêm a respeito de perigos iminentes e de situações. Mas há um risco do perigo silencioso, aquele que não é anunciado por nenhuma agência de notícia, nenhum meio de comunicação, mas que está ativo contra nós, às vezes dentro do nosso coração, ou colocando em risco a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida. Existem coisas silenciosas que estão acontecendo nesse momento, trabalhando na surdina para nos destituir da felicidade, para nos roubar, nos matar, nos destruir, para que nós não alcancemos esse privilégio de podermos vencer com o Senhor Jesus, dizendo alegremente que o encontramos em vida, o encontramos no dia a dia nosso, que saboreamos, desfrutamos da presença do seu Espírito Santo e estamos vivendo com felicidade. Assim, queridos irmãos, eu quero que você preste muita atenção à voz da tua consciência, e se a tua consciência deixou de falar contigo, então desperte-a, então vai lá e converse e procure instruir-se para que ela esteja de atalaia, esteja vigilante, esteja todo instante cuidando de você, cuidando para que você não se perca nos caminhos, para que você não perca a tua esperança, não perca a tua fé, para que você não perca esse o rumo na vida, a habilidade que é nossa de sermos felizes. Tá bem, meu querido? O mundo vai tratar de fazer o contrário, vai tratar de tirar o teu tempo de sossego, o teu tempo de descanso, o teu tempo de alegria, o teu tempo de recreação, o teu tempo de convívio com a família e, por fim, a tua vida. O mundo, na verdade, é como você vendo agora pelo tempo do nascimento e morte, ele vai espremendo-nos dentro dessa equação. E o mundo trata de tornar isso cada dia pior, cada dia mais pesado. Mas, reverendo, o mundo trabalha contra nós, não isso, queridos, mas é que aqueles que estão distraídos com as muitas atenções que o mundo promove para nos distrair, então vão ter uma vida não tão saudável, alegre, feliz, porque se afastam daquele que é o Criador. E ninguém mais para ajudá-lo a viver, a saborear tudo que há de bom, senão aquele que o criou. Então, o inimigo de Deus é o nosso inimigo, certos de que essa é a vontade do Senhor, de que você descubra as muitas maravilhas, viva numa plenitude, numa alegria constante. Ele vai tentar distraí-lo pregando peças em você, vai tentar distraí-lo das muitas maneiras que ele tem para desviá-lo desse caminho, para tornar você uma pessoa infeliz, que no curso, tendo e saboreando, ou tendo o privilégio de estar vivo, não consegue saborear o melhor da vida. Então, isto é obra do inimigo.
e disse disso que é o mundo. Nossa vida com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, mostra que nós somos seres espirituais e que não negligenciamos isso. Ora, se somos corpo, somos mente, espírito, alma, nada deve ser negligenciado. O problema é que as pessoas que esquecem-se de Deus, eles vivem mais intensamente o mundo. E o mundo promove o quê? Preocupação, problemas, dificuldades, porque há um desequilíbrio. Hoje, grande parte do problema da população está ligado, como já incansavelmente aqui falamos, a respeito de imunidade baixa, que está ligado com o estresse, que está ligado com uma atividade muito intensa, ou preocupações que não conseguem ser evitadas ou contornadas, problemas que não conseguem ser resolvidos, as muitas carências. Então tudo isso promove um descontrole. Pessoas que resolvem usar tão somente a sua inteligência humana, ou tão somente a força física, ou tão somente ainda também a que seja espiritual, vão ter problemas, queridos irmãos, porque fomos criados de uma maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, tão complexa, tão divina, que somos o equilíbrio de tudo. As coisas podem e devem conviver em harmonia. O nosso corpo é necessário para esta vida, sim. A nossa mente, a nossa psique, e todos os nossos sentimentos são importantes, sim. E como o lado espiritual é importante, sim. Às vezes dá-se a conotação que líderes ou pessoas religiosas ou pessoas que falam de Deus focam unicamente nas coisas de Deus. Não, queridos irmãos. Lembramos as coisas de Deus porque são esquecidas, mas em verdade não é assim. A impressão que dá, vou falar com o pastor, vou falar com o reverendo, vou falar com o líder espiritual, tudo para ele vem através do lado divino, só isso, ou ele é bitolado. Não, o contrário, meu querido irmão. Nós chamamos a atenção para essa complexidade que é a vida humana e para a grande e maravilhosa obra que Deus criou, que somos nós. Somos obras de Deus, mas não podemos esquecê-lo. Não podemos negligenciar, especialmente a mão do Criador em nossa vida, o nosso Pai, a nossa origem, a nossa fonte. Então, quando nós nos remetemos e fazemos lembrar de Deus, é porque ele anda um tanto esquecido, apartado. Ele não está na agenda cotidiana como algo que deveria ter uma vida e deveria ter um relacionamento. Tem-se Deus numa ideia, às vezes muito distante, numa ideia que beira a imaginação, a fantasia, a contos de história. Assim, algumas pessoas vivem sem uma ideia real da existência de Deus, da presença de Deus. Essas pessoas que têm dificuldade de exercitar esse pensamento, ou ouvir desta forma ao encontro do Criador e do divino e do mundo, ele, claro que ele vai ser uma pessoa incompleta, vai encontrar muitos problemas, porque ora se resolve de uma forma, ora de outra. Então nada deve ser negligenciado. Ainda que você ore dia e noite, se você não se alimentar, você estará causando um grande mal ao seu corpo, estará pecando contra o Senhor, que fez você dentro da criação para o exercício normal que todo ser humano precisa. Compreendendo que nós lutamos então para um equilíbrio, nós trabalhamos para despertar que você dentro de uma forma plena, maravilhosa como Deus o criou, e não tão somente para que você faça uso do que você acha só que deve ser feito. É como você lembrar assim, temos 2 braços, temos 2 pernas por uma natureza normal. Agora, um braço cresce, o outro não, uma perna cresce, a outra não. São assim, mas parte dos dentes cresce, a outra não, parte da visão cresce, a outra não. Então aí já estaria em problema. É para que você entenda que tudo deve existir em harmonia. Mas então, reverendo, por que bater em cima? Porque, mais uma vez, nos distanciamos desse elemento fundamental que é o conhecimento, que é a nossa ligação com o divino, com Deus, com o Criador, e aí as mentes se embaraçam. Aí é como você jogar uma tarefa dificílima, ainda que a mente, ainda que a razão, ainda que a inteligência humana seja algo brilhante, ela não comporta determinados assuntos, ela não consegue transpor determinadas situações, dado que
ele é um elemento espiritual, nós somos também espirituais, tá bem, querido irmão? Então aqui ninguém deseja que você vá conhecer a palavra de Deus e vá se enclausurar e vá ter uma vida de ermitão, no ermo, vá então se consumir também na solidão ou numa pseudo-santidade da qual nega a existência do corpo, do prazer, a necessidade de ser feliz, de gerar, de ter vida, de ter alegria. Nada disso deve ser negligenciado. Ao contrário do que muitos imaginam, nós queremos sim que você se divirta, nós queremos sim que você encontre a essência da alegria, da felicidade e tenha uma vida boa. Aliás, eu costumo dizer que a grande vestimenta ou a forma mais ideal de você encontrar, de você identificar um cristão, deve ser pela alegria, pela felicidade, pela ausência do ranço, pela ausência da amargura, pela ausência da raiva, da ira, do estresse. Quando você encontra um cristão, lembrando então o nosso modelo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, você sempre remete-se a uma imagem de alguém sereno, alguém tranquilo, alguém não exasperado, alguém não agoniado, alguém não descontrolado. Então assim é que nós caminhamos para que possamos compreender, querido irmão. E Jesus começa os seus milagres justamente numa festa onde, faltando o vinho, ele vai lá e transforma a água em vinho. Isso é um dos primeiros milagres do Senhor Jesus. Então Jesus já começa a sua missão, o seu ministério, dizendo: é mistério que tenhamos nesta grande festa, nesta grande união, nesta grande aliança que eu trago agora ao povo com Deus, tem que começar com, não pode faltar alegria, não pode faltar felicidade, tem que começar e tem que permanecer na felicidade de contínuo, tá certo, querido irmão? Então aqui também cai um tabu de que o crente não sabe se divertir. O crente, ele sabe sim se divertir, e se ele não sabe, ele deve aprender, ele deve celebrar, ele deve se alegrar, ele deve ter comemoração, ele deve ter festividades. Isto já temos muitos exemplos bíblicos nas escrituras sagradas a respeito disso. E temos que agora incorporar isso em nossa vida cotidiana e fazendo da nossa vida sempre uma festa contínua, com medida, sem exageros, sem as coisas que denigrem ou ferem a nossa conduta cristã. Tá bem, meus amados? Então, vocês estão vendo que temos aqui motivo de sobra para nos alegrarmos, motivo de sobra para que nós nos empenhemos agora nesta tarefa de sermos verdadeiramente pessoas felizes. Não consigo entender um crente triste, meus queridos irmãos. Não consigo compreender um crente rançoso, um crente amargurado. Não consigo entender um crente de mal com a vida, um crente sem disposição, sem alegria de viver, um crente nefasto, um crente negativo. O que é isso? Temos que repensar a nossa condição, nossa situação, e temos que buscar agora a nossa saúde completa. Temos que buscar a alegria de viver, a felicidade que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu apresentá-lo em oração. Pai amado, Deus querido, santo, poderoso, mais uma sexta-feira, agora estamos vivendo nesse encontro pelo pão de cada dia. Estamos meditando sobre nossas vidas. Estamos agora, de uma maneira cônscia, buscando um caminho de entendimento, de paz para nossa alma, nosso coração, de luz, de iluminação, para que possamos agora viver sem trevas, ou quando a treva se colocar diante de nós, tudo ser tão claro, a ponto de tomarmos as decisões certas e as atitudes que convêm àqueles que têm luz na sua alma, no seu coração. Assim buscamos a Ti, meu Senhor. Assim também apresentamos os nossos consortes, apresentamos os nossos amados irmãos queridos, que reunidos neste momento compreendemos que estamos fazendo um grande bem à nossa vida quando meditamos nas coisas que envolvem o nosso dia a dia, o nosso viver e especialmente a nossa relação com a criação, com o Senhor. Ajude-nos agora, Senhor, a caminharmos de uma maneira que possamos ainda mais estarmos
sendo abençoados e conhecendo esse caminho maravilhoso preparado por vós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Assim como nós comentamos, queridos irmãos, que dificuldades vamos passando e elas não raro são nos anunciadas. Claro que nós, com um pouquinho de percepção, um pouquinho de atenção, vamos entender que a humanidade vai passar por momentos caóticos, momentos difíceis. Nós podemos assim tomar por dedução, e sem falar no que a Bíblia já nos traz, sem falar nas revelações que a Escritura Sagrada já nos propõe, ainda que não fosse por isso, viríamos pela própria movimentação do ser humano, que dentro das áreas da vida humana, aqueles que têm autoridade, ou a grande massa então da população, sugere para onde está caminhando e sugere então os passos que virão. Assim como o pronunciar de uma tempestade, a movimentação dos pássaros, o vento que se aproxima, sabemos se será uma chuva que venha já com uma intensidade de tempestade, ou de chuva de pedra, de granizo, ou de repente um furacão ali, porque deduz-se através das características que o cenário remonta. Nesse cenário então podemos observar a humanidade de um modo geral e tirar isso como exemplo. O homem cada dia mais nervoso, o homem cada dia mais apavorado, o homem cada dia mais agora preocupado, cada dia mais adoentado. Ele dá a demonstração de que as forças estão acabando. Com qualquer pessoa que você converse, ainda mais sendo de uma sexta-feira, você vai ouvir muitíssimo esse comentário: nossa, que semana pesada, nossa, foi difícil essa semana, meu Deus, ainda bem que chegou o final de semana para descansar, ou então, meu Deus, o final de ano já está aí. Pela palavra, pela forma de expressão das pessoas, podemos ver a preocupação de muitos com agora o acúmulo de atividades para final de ano, que além de trabalhar tem que ter dinheiro, tem que ter aquela movimentação habitual de compras, é modo de falar, né? E também vão enfrentar agora as muitas, como é que eu posso dizer, desafios que o final de ano traz, porque mexe com a nossa emoção, mexe com o orgulho das pessoas, mexe no bolso das pessoas, mexe no fator emocional das pessoas, e tem ainda uma parte que é a principal, mas pouco envolvida, que é verdadeiramente as coisas de Deus. O Natal então ele vem com uma proposta de felicidade, de renovação e festa, mas não tanto reflexão como deveria ser. E quando nós vamos atropelando processos, quando nós vamos extraindo não tudo daquilo que poderíamos fazer, ou daquilo de principal deveríamos compreender, é natural também que nós vivamos não tão bem as muitas fases, não é? Então pessoas quando sintetizam, quando dizem do modo geral, resumem o final de ano, estão dizendo preocupação, dor de cabeça, dívida, encrenca, reunião de família, é problemático chegar também no final de uma pandemia, numa economia desastrosa, ou de uma economia abalada, dentro de um processo de transição que o país vive. Então todas essas coisas prenunciam então que o ser humano vai ter bastante agitação, bastante estresse. Vamos provavelmente entrar em 2022 com um acúmulo de energias que em alguns, por estimularem muito, querendo viver tudo depois da pandemia, vão entrar cansados. Outros que vão saquear suas contas, os seus créditos e por aí adiante. Então, nós, sem falar que em janeiro em diante teremos as novidades relativas à economia, à política, ao ciclo normal que não para. O carteiro não deixa de vir, como também não deixa de vir ali as contas para você pagar, as situações que você não pode escapar, assim como vem escolas, como vem dívidas, como vem uma série de coisas. Então, se administrar nisso não é uma coisa muito fácil. Isso gera uma ansiedade muito grande. Pessoas agora estão experimentando no primeiro ano, nesse 2021, o sabor de enfrentarem o final de ano com um déficit tremendo nas suas contas, né? Estão entrando devendo, estão entrando desempregados, estão entrando sem uma
uma garantia de uma boa ceia, ou aquela viagem que eu ia fazer não faço mais agora, já não vai dar mais para fazer. Agora, se eu puder em casa ainda ter tudo certinho, pagar minhas contas, eu já levanto as mãos para o alto e já agradeço a Deus. Então, por aí estamos vendo a sequência de coisas, a sequência de novas situações que estamos experimentando e que muitos não estavam, porque era a rotina de muitos contar com as festas de final de ano, a normalidade ou já aquelas situações contornáveis que já se tinha como contornar. Agora muitas coisas serão novas, muitas coisas agora virão como novidade e não terão essa condição. Não darão a segurança disso. A pessoa que hoje está desempregada agora, nesse dia 26 de novembro, ele não tem certeza se vai conseguir para esse final de ano um emprego e não tem certeza como será o 2022. Ele sabe que as filas de emprego vão estar muitíssimo mais altas. Ele sabe que vai começar um ano já com muito problema de ordem financeira. Ele sabe que ele vai encontrar os postos de saúde superlotados, estrangulados pela busca de pessoas. Há de se considerar que ainda a pandemia não está de todo finalizada. A Europa vive a quarta onda aí da pandemia e alguns países está muito crítico. Então você percebeu que nós vamos enfrentar daqui para frente, além do Natal, além das festas de final de ano, nós vamos enfrentar um grande desafio que requer uma estrutura emocional muito grande de todos nós. Por favor, meu querido irmão, coloque os pés no chão. Por favor, meu amado, busque agora o teu equilíbrio, busque não falir agora o teu fator emocional, busque não falir agora as tuas esperanças, salvaguarde agora o teu bem-estar, esteja agora com os pés no chão a ponto de poder tomar decisões, talvez não tão glamourosas como você tomava antes, mas muito mais segura, que vão trazer segurança para a tua casa, para a tua família, que vão estar agora balizando você para uma entrada de ano que vai ter muito trabalho, quero dizer, não talvez em oferta de trabalho e de emprego, mas muito trabalho para suportar as grandes dificuldades que virão. Então não sou pessimista de forma alguma, pelo contrário, eu quero até estimulá-lo agora aonde você vai aumentar a tua fé, a tua esperança. Mas você precisa levar em conta agora que a situação que está se armando para nós, para a nossa geração, para o nosso tempo, para o nosso país e para o mundo, ela não é das mais fáceis. Ela vem com um aditivo, ela vem com situações inéditas agora, potencializadas num tempo perigoso e que nós estamos desprovidos. Mas por que, reverendo, você está dizendo de tempo perigoso? Porque é um tempo que o homem ainda não se encontrou com Deus. Mas, reverendo, você está me falando isso, tem tantas igrejas por aí, tem tantas formas. Não, querido, o homem ainda não se afinou com Deus. O homem ainda não se encontrou com Deus. O homem ainda não se definiu com Deus. Em pleno 2021, já prestes praticamente o nosso passo, agora quando colocarmos o pé no chão, daqui a 30 dias, um pouco mais, estaremos em solo de 2022. Já não voltará mais. E o homem, eu posso dizer, até o momento não se encontrou com Deus ainda. Levando em conta as nações, levando em conta agora a mobilização do ser humano, que dá para tirar uma média, dá para ter uma ideia, estatisticamente, do seu comportamento, que o homem ainda não se encontrou. O homem não é amoroso, o homem não é solidário, o homem não é comprometido com o seu próximo. O homem está muito afastado de Deus e posso dizer com pouco interesse de vir mesmo. As próprias igrejas não estão tão interessadas de anunciar Deus, mas de dar um aparato. A igreja está virando agora uma extensão das atividades normais da pessoa. Se lá no trabalho dela tem ar-condicionado, tem cafezinho, a igreja vai ter ar-condicionado, cafezinho. Se em lugar está parecendo assim, é uma extensão da empresa, uma extensão do conforto nos moldes que existem hoje, lugares para agregar as pessoas dentro de uma conformidade. Então é isso, a igreja hoje está se
ela está se deitando, ela está se prostituindo, ela está se moldando hoje ao perfil da necessidade do homem, esquecendo que o homem hoje precisa encontrar Deus. A igreja não tem que agora se descaracterizar para acompanhar a agenda do homem. A agenda do homem é uma agenda falida, é uma agenda de problemas, é uma agenda de preocupação. Hora ou outra ele vai perder seu emprego, hora ou outra ele vai perder sua saúde, hora ou outra ele vai perder seu vigor, vai chegar a velhice e ele vai ter que estar às portas com Deus. E aí ele vai perguntar, e em determinado momento a igreja vai fazer falta, porque ele vai querer uma igreja da verdade, uma igreja não do teatro, não da ilusão. Todo mundo diz que as igrejas são iguais, porque elas têm um modelo muito comum hoje. É o modelo da diversão, é o modelo adequado, o modelo hoje que suporta ou que adequa um público conforme o seu perfil. As muitas igrejas hoje que existem, como é o caso que os católicos criticam isso muito nos evangélicos, quantas mil denominações existem, porque as igrejas estão se moldando, na verdade, ao status social de grupos minoritários ou não. A igreja está se moldando agora aos pensamentos das pessoas e não está apresentando ao Senhor. A própria igreja católica já tem muita mudança, ela própria já é a prova disso. Por isso é que nós temos que nos atentar a uma coisa. Não estou aqui divulgando igreja, estou dizendo o seguinte: a necessidade da igreja nesse tempo, ser um porto seguro para você e colocar você agora em termos de segurança para que você possa encontrar Deus, a verdadeira palavra do Senhor, encontrar sentido, mais do que isso, encontrar para você a sustentação de um projeto, o projeto de Deus para a tua vida. Se todo mundo gosta de dizer, Deus tem um propósito na tua vida, por que você não segue então? Por que você não busca conhecer o propósito de Deus? Muitas pessoas vêm para casa com essa revelação por igrejas de que há propósito de Deus para a vida dele, quer dizer, chovendo molhado, né? Como se Deus nos criasse sem propósito algum. Claro que há, mas então por que você não se interessa qual é esse propósito de Deus? Será que é propósito de Deus ver você triste, ver você ignorante, ver você mais uma vez caminhando para o erro? O meu filho caiu, se machucou e agora ele vai no mesmo lugar, vai cair e se machucar, amanhã vai cair e se machucar. Daqui a pouco eu tenho que prender meu filho no lugar se eu não quiser perdê-lo, porque de tanto se machucar, uma hora esse machucado será fatal, uma hora essa queda ele não levantará dela. Vocês percebam que Deus de toda forma está nos cuidando, mas nós que insistimos nos planos humanos, nessa arrogância de acharmos que somos donos do mundo, nessa arrogância de achar que a nossa imposição do nosso pensamento tem que prevalecer porque eu agora estou ganhando dinheiro ou porque eu sou famoso. Hoje você vai ver um rapper, você vai ver hoje um blogueiro, você vai ver hoje um grande industrial, você vai ver hoje um cantor, qualquer pessoa bem sucedida na sua área, ele se acha meio dono do mundo, ele diz coisas e as pessoas saem seguindo, ele é formador de opinião. E se o homem ganha bem dentro de casa e dá o conforto para a família e luxo, as maiores asneiras que ele falar tem que ser respeitada e tem que ser acolhida, e vice-versa. Então o homem se esconde por trás do status por ser o que alimenta a casa, ou o que traz diversão para a família, ou segurança, ou qualquer outra coisa. O homem negocia, o homem não é Deus, o homem negocia a sua condição e impõe naquela geração o pensamento que ele quer. Em ele caindo, ele derruba uma geração inteira, porque daí eles não aprenderam a buscar a verdade. Eles viviam às expensas de um mentiroso, de um farsante, de um enganador, que pregava moral e não fazia, que pregava as coisas e não exercia, e esse caiu agora, e daí todo mundo cai e diz: você não nos preparou, você não nos deu o que nós precisávamos, e fica essa dívida sempre que a humanidade vai correndo, e eu quero tirá-lo disso. A tua herança, sabe onde está? Está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando formou a nova eterna aliança, quando pelo seu sangue derramado na cruz, o seu sacrifício vicário ali, Jesus então estabeleceu: meu filho, a partir de hoje você tem herança comigo, herança de vida, de felicidade. Então não há por que você se submeter, você se sujeitar, você se escravizar a processos humanos por um momento, se enganando, se iludindo. Nós temos que buscar, queridos irmãos, agora a nossa confiança, a nossa identidade com Deus, porque a todo dia você está vendo grande e pequeno cair. O esperto ontem, hoje está ali amargando. Hoje a ciência está tendo que engolir coisas. Hoje
os mandatários na história, os grandes que prevaleceram ainda na história, estão se retratando a cada dia aí, dizendo para os seus fiéis: oh, perdoa, nós erramos lá, nós erramos ali, como se adiantasse. Não adianta você pedir perdão por uma coisa do passado e não se corrigir no presente. Então isso é o homem. Esses que assim fazem estão dando exemplo exatamente do comportamento humano, que quer que você o perdoe, que você libere a ação dele em cima da tua inocência, da tua ignorância, da tua fragilidade, porque são lobos, na verdade, levando as ovelhinhas para o matadouro deles, para se valerem delas. Assim é o homem, querido. Você vai acreditar nessa loucura? Quando eu chamo você para estar trabalhando, hoje nós não vamos interpretar a palavra de Deus, nós vamos mencioná-la. Hoje não vamos fazer um estudo, como eu faço nas terças e nas quintas, através de uma videoaula que é gratuita. Se quiser entrar, eu passo aqui no Facebook sempre, eu deixo aqui o link e tudo mais, o telefone, e você entra e vai assistir, daí estudo, daí você vai ver a palavra. O estudo da palavra liberta você, querido. O estudo da palavra faz com que você não seja prisioneiro de religiões malvadas, que usando até a própria Bíblia que nós usamos, usando até os próprios costumes, nos imitando, usando agora dizeres cristãos o nome do Senhor, estão levando o povo para a derrocada. Reverendo, isso é possível? Claro que é, lógico que é. São golpistas, são pessoas não tementes a Deus que estão colocando. Se você, é muito simples você fazer essa análise. Você mesmo saindo da tua casa, esses dias eu lembro que uma ovelhinha disse, na cidade que nós tivemos, reverendo, a cidade pequenininha, tinha tanta igreja que numa quadra, só numa quadra, não digo a quadra toda, só num lado da quadra tinha 4 igrejas. Ele falou, em 2 quadras ali tinha 17 igrejas diferentes. Meu Deus, você tem tanta igreja, estamos falando a verdade, o nome de Deus, por que o povo é tão mal resolvido? Aí você olha uma cidade, como eu vi também, no norte do Paraná, na época que eu viajava para aquela região também, foi isso faz um bom tempo já, então hoje não sei se a realidade é a mesma. Nós tínhamos uma chamada rota, uma rota da seca, uma rota da pobreza, porque era um lugar desprovido politicamente de cuidado e tudo, embora a região fosse rica, mas era desprovido de cuidado, de interesse. E eu lembro que eu entrei nessa cidade e fiquei apavorado. A cidade, ela era toda em cima de farmácia. Farmácia, 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 farmácia. Se você se distraísse, você entrava na farmácia errada, pegava o remédio no e pagava em outra. De tamanha quantidade de farmácia que tinha. Ora, quando você vê tanta farmácia, a primeira coisa que você pergunta o que é. Meu Deus, uma cidade paupérrima. O que acontece? Esse povo é muito doente. Esse povo é demais adoentado. Então agora nós estamos vendo muitas igrejas, é sinal que o povo é muito doente, ou sinal que elas não estão fazendo o seu papel. Porque se ela nos traz saúde, felicidade, bem-estar, e está cheio de igreja, esse povo deve ser muito feliz, deve ser muito bem resolvido. Se hoje nós dizemos que os evangélicos são muitos no país, são a maioria, então a maioria do país está vivendo bem. A maioria do país hoje vive em paz, pelo menos no seu coração, tem algo, então nós estamos tranquilos. É isso que você está vendo? Quando você chega à religião política, você vê que não existe um que você possa confiar. Quando você vê que você vai confiar no médico, ou aquele papo estranho, aquela coisa, é preferível você nem saber da vida pessoal. Eu vi um médico tratando pessoa e ele fumando escondido, e hoje ele está com câncer terminal e ele fumava escondido dos pacientes. Uma doutora, como é que você faz isso? Eu digo, faz o que eu faço, faz o que eu digo, não faça o que eu faço. Está aí. Eu conheço outro que morreu de tanto beber. Morreu de tanto beber. Conhecido, amigo pessoal meu. Então você fica pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Mas agora, então, a parte disso, veja que quando nós falamos de Deus, estamos apresentando Deus, estamos apresentando a felicidade, meu querido irmão. Estamos apresentando a você uma paz de espírito, estamos oferecendo a você o que é de melhor, de mais rico, de maior. E o maior não perde para o menor. Então o sinal que não está sendo o maior. É sinal de que aquele que eu pensava que era o maior agora está sendo diminuído. Por quê? Porque está crescendo a crença, ou a descrença está crescendo. E aí você tira por saber que a tua importância, a importância de você conhecer a palavra de Deus te liberta disso.
Deus não se abala com isso. Nada pode afetar Deus. Então o homem crendo nele ou não, o homem conhecendo ele ou não, o homem se rendendo a ele ou não, Deus se inaltera, ele é inalterado, nada altera Deus. Não pensa que Deus está abalado porque você vai jogar tua alma no inferno. Claro que não. Você joga a tua alma, Deus é inabalável. Mas nós é que temos que buscar agora a nossa força nele. Se nós queremos estar com ele, se nós queremos viver com ele e desfrutar de tudo que ele criou. Veja como é a ignorância humana, que desfruta do mundo onde ele veio, onde ele não sabe nada, ele não sabe nada de ciência. A criança mal sabe falar. Se deixar ela comer sujeira, se deixar ela comer veneno, se deixar... não sabe nada, absolutamente nada. Olha para a criança. Depende absolutamente de tudo. Ela cresce. E não raros os casos, né, dependendo do que ela escolher na vida a seguir, ela vai entender de mecânica, ela vai entender de agricultura, de terra, de planta, ou até, quem sabe, da constituição humana, vai entender de medicina, através da medicina, mas ela não sabe nada, absolutamente nada. E nós somos tão arrogantes que nós entramos nessa vida. E quando basta eu colocar um anel do dedo, uma formação, e eu já quero ser dono do mundo. Eu já quero que me respeitem e que entendam, da impressão que tudo que eu falo é verdade. Meu Deus, ignora Deus. Olha como o ser humano é arrogante. Ele não sabe nada, absolutamente nada. O que ele sabe do tempo, o que ele sabe das plantas, o que ele sabe dos mistérios de Deus, o que ele sabe de si mesmo. E se ele é médico e está com o dente doente, ele vai ter que ir no dentista, porque não é a especialidade dele. E se ele tem problema de visão, ele vai ter que... Então é assim, queridos, mas nós não vemos isso. Somos tão arrogantes que nós queremos que Deus nos obedeça, ou nós ignoramos a Deus. Nós vivemos sem Deus. Olha que coisa absurda. A ideia de viver sem Deus. Então, é tão absurdo que nós pensamos assim. E quando você não se volta a Deus, não se interessa pela palavra, ou por coisas ligadas ao Senhor, você está ignorando Deus. Você está dizendo, eu vivo sem Deus. A minha ignorância, se eu vivo sem Deus, eu vivo na minha ignorância. A minha ignorância que é o meu sentido de vida e não Deus. Se eu fosse Deus, eu o buscava. Mas por quê que eu tenho que estar ligado a Deus? Deus já não me criou assim, Deus sabe como eu sou. Ora, você está vendo como é que é a nossa arrogância? Não pedi para nascer, Deus sabe como eu sou. Deus sabe como é que Ele me criou. Como se diz, você tem alguma falha em mim, a falha é de Deus. Se eu sou um pervertido, Deus sabe que me criou um pervertido. Se eu sou um doente, Deus sabe que Ele me criou doente. Então, aí nós somos arrogantes ao extremo. E ficamos brigando com coisas que não deveríamos. Ao invés de estarmos buscando a nossa felicidade e deixar ela fluir, estamos brigando com Deus, ou brigando com ideias. Estamos sendo distraídos por alguém que está ali patrocinando para nós pensamentos loucos, doidos, pensamentos estranhos, pensamentos bizarros, e estamos aceitando. Aceitamos a vida dupla, aceitamos ser honestos com um e não com outros, aceitamos sermos pessoas idôneas até certo ponto e não em outros, aceitamos honrar e pedir honra para casa, para a esposa, e aceitamos termos prostitutas nos servindo ou amantes. Aceitamos uma vida dupla, como quem diz, nossa, você é esse, aqui você é tão diferente. Assim é você. E eu lembro que uma vez, pelo trabalho que eu tinha, e eu era um executivo e nós trabalhávamos com a área de bebida, e um dia o diretor disse assim, nós temos que ir lá visitar todos que compram, porque tem um tabu que nós não entramos em determinados lugares e tudo mais. E reuniu naquele dia o staff da diretoria, e estava eu junto, e estava um colega nosso. E ele disse, vamos agora para o Lupanar, Casa de Mulheres. Vamos lá, porque eles compram produto nosso, reclamam que nunca apareceu, vamos lá ver. Uma visita técnica, claro que ninguém vai sair com ninguém vai fazer uso lá do serviço da casa em si, mas temos que dar os caras lá para conhecer. Tá? E todo mundo dizendo, não, a maioria casado também, e embora não fossem evangélicos, mas cada qual tinha
já tinha a sua idoneidade, chegou naquele cargo exatamente porque tinha também uma idoneidade, porque tinha, né, um caráter e tudo mais, mas fomos. E a surpresa é que quando entramos numa casa lá, e um dos conhecidos nossos foi reconhecido, e uma das donas da casa, ou menina, sei lá o que, chegou e disse: oi, Zezinho. Aquilo ficou, Zezinho, com intimidade, dizer, lá dentro da empresa ele era o senhor, ali ele era o Zezinho, ali ele era o... Então vocês perceberam como nós aceitamos facilmente isso? Você vê que hoje nós aceitamos que aqui eu tenho uma idoneidade e que eu pauto a minha vida e quero que me respeitem, mas de repente chega um outro momento, eu me solto completamente, eu sou tão amigo, tão íntimo das coisas ali. Compreenderam como é que é a coisa? E assim nós somos, queridos irmãos. E assim então as pessoas estão aceitando a doença, estão aceitando que um órgão não funcione, estão aceitando que em paralelo uma parte não funcione. Por quê? Porque se você abre concessões, você está abrindo concessões de alguém te chamar na intimidade, de alguém te aprisionar lá, você está concedendo também que o teu corpo seja parte não sua, que esteja sob o comando de alguém, que esteja sob a ordem de alguém, que não seja aquele original. Aí você vê assim que tem coisas que nós temos que acordar, temos que sair dessa inocência, dessa ignorância patrocinada. Como reverendo patrocinado? Não sei nada de Deus. Você não sabe nada de nada. Não, mas eu sei. O que você aprendeu na vida? Alguma coisa você aprendeu, mas de Deus não. Tem gente que aprendeu muita coisa. Talvez o caso mais dramático é que aquele é tão simples a ponto de ser devagar para aprender, ele seja devagar para aprender de Deus também, você entende? Mas aquele que se gaba de ser expert, de ser uma pessoa de destaque, uma pessoa proeminente, uma pessoa de valor, aprendeu tantas coisas e não aprende de Deus, então pensa, que ideia fazer de uma pessoa dessa? O que você imagina que uma pessoa... Daí ele diz, não tenho tempo. Então você realmente, você está corroborando a tua situação, não é teu interesse. Então a falta de interesse nossa, de descobrirmos de Deus, faz com que a felicidade se esconda de nós, faz com que a saúde nos abandone, faz com que o desespero venha em momentos que nos surpreende e nos torna pior do que meninos. Esse momento agora, nós sabemos que, eu estou parafraseando, estou agora ilustrando, eu estou fazendo aqui uma comparação, uma brincadeira, num sentido sério. Nós vamos ver que fevereiro é carnaval, nós vamos ver muito meninos pulando carnaval. Mas aqueles que vão para a avenida, não, vai ter muita gente na avenida pulando carnaval como se fosse criança. Vai ter muito chefe de família perdido porque não fez sua lição de casa e vai estar lá, pulando o carnaval, quer dizer, numa festa que o inimigo vai gostar. O inimigo, a festa do inimigo, o que quer? Ver todo mundo dando tudo de si e não chegando a lugar nenhum, gastando sua vida, se comprometendo com Deus. O que tem de gente que vai dançar esse final de ano, o que tem de gente que vai ficar bailando, o que vai ter de chefe de família dançando feito criança na avenida, se expondo, sendo envergonhado. Por quê? Porque não teve tempo para Deus, ou porque não teve interesse de vir conhecer a palavra do Senhor. Então, o que nós estamos nos submetendo? Por que nós estamos nos propondo a isso? Por que não estamos assegurando a dignidade nossa? Por que não estamos zelando pelo nosso Deus? Por que não estamos zelando pela nossa casa? Por que estamos tão despreocupados com a nossa condição que podemos ser expostos assim, desse jeito? Agora mesmo eu falei a vocês no início que há coisas que pode se prever sem a habilidade de ser um visionário, bastando apenas você juntar uma coisa e outra. Esse cenário que eu estou falando agora, desse carnaval, entre aspas, isso vai ser vivido daqui a pouco mais. Alguns vão começar até antes e outros vão ficar dançando nele por muito tempo, porque não aprenderam a lição, porque não entenderam o que é fundamental para suas vidas. Portanto é o comer, portanto é buscar comida. Nem só de pão viverá o homem. Será que não sabemos disso?
Por que desdenhamos, esquecemos tanto a palavra de Deus? Por que desdenhamos tanto ir para o aprendizado com o Senhor? Por que nós passamos tanto a nossa condição para um patrão que nem conhecemos, para um governante que nem sabemos quem é, a sua índole? Por que nós tiramos a autoridade das mãos de Deus para dar ao mundo? Por que eu tenho medo de não ter trabalho e não tenho medo de ficar afastado de Deus, que é o Criador de tudo? O teu patrão não é nada se Deus não abençoar. Não existe, se uma terra não for abençoada, não existe ali alimento para a humanidade. Se Deus tirar o oxigênio da humanidade, todos perecem. Então, será que o mundo está no comando de quem, então? E por que nós, então, alocamos isso? Por que nós estamos dando a impressão de que quem governa o mundo, na verdade, a palavra do Senhor diz que o Senhor, na verdade, só Ele coordena as nações. Mas nós não acreditamos nisso. Nós achamos que somos governantes de carne e osso. Então, querido irmão, é hora de nos refazermos. E eu quero fazer uma leitura na palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, Epístola Universal. Vamos ver. A primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 5. O versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mais. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, queridos irmãos? Pai maravilhoso, Deus Altíssimo, Santo Poderoso, agradecemos por mais esta palavra que o Senhor permite que tenhamos agora o entendimento e venhamos, Senhor, a dar espaço para o despertamento da nossa consciência, do nosso espírito. Vem iluminar nossos passos em dias tão trabalhosos, aonde nós estamos vendo uma grande escuridão vir sobre o povo, tomando o coração humano, tomando a mente, tomando a alma de muitos que enfraquecidos vão caindo pelo caminho. Oh Jesus, ajuda as famílias, levante-nos, Senhor querido. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Levante-nos, ó Senhor. Levante-nos, ajude-nos, Senhor querido. Enquanto não conseguimos, muitos estão agora se entregando, muitos estão agora, Senhor, se abandonando no meio do caminho. Ajude os que estão com dificuldade e dai-nos sabedoria, luz, entendimento, para que nós, em fazendo o caminho certo, possamos também chamar os outros que na escuridão não veem saída para esse momento. Ajude-nos, por favor, e abençoe-nos em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Quem é que não está ansioso agora? Uma grande parcela está. E não falo só dos que estão sem dinheiro, estão sem emprego. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O homem tem que se humilhar a Deus, porque o homem está muito ciente de si. O homem está muito encorajado a acreditar que ele é o Senhor do tempo, que ele é dono da situação, que ele é o que manda, ele é o que faz, ele é o que acontece. O homem está se achando muito dono, Senhor de si e dono do mundo. Humilhar nesse sentido é voltar-se ao Senhor, sim, e ver a sua condição, se colocar no seu lugar, até porque ele, na condição de filho, Deus irá abençoá-lo como pai. Na condição daquele que agora rivaliza com a ordem do Senhor, tenta também comandar, será tratado de maneira diferente. Para que a seu tempo vos exalte. Então Deus quer nos exaltar, é a vontade do Senhor, sim, querido irmão, que nos exaltar, nos tirar agora da vergonha, da dificuldade, do sofrimento. Somos filhos do Altíssimo, querido. Temos que tomar a nossa posição de fato que foi nos concedida por Ele. Fomos criados nessa condição. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, querido irmão, tem que lançar sobre Deus a tua ansiedade, meu amado. O Senhor está vivo, o Senhor vive, o seu Espírito Santo está conosco. Jesus já preparou e já declarou o caminho preparado, a nova eterna aliança para nós. Por que desespero? Qual é o medo que você tem, querido? Que ansiedade é essa? Que ansiedade negativa é essa? Que ansiedade para desastre, para acontecimento terrível é essa? Que medo é esse que está assolando, que está tornando o povo covarde? O povo nem perdeu, a comida nem acabou, ele já está com medo. Ele tem medo de tudo.
Em tudo a ansiedade está tomando conta, mas não é uma ansiedade natural, que também um pouco de ansiedade pode ser uma boa medida de ansiedade, pode ser uma coisa positiva na vida da pessoa, pode ser ali uma grande ajuda para evitar certas coisas e até para estimular certas coisas, mas a ansiedade que agora para é uma ansiedade negativa, é uma ansiedade que entrega na mão de doenças, de enfermidades, de tristeza, de desespero. Essa ansiedade pela qual está se falando aqui é uma ansiedade que, se não entregue na mão de Deus, se não agora autenticado o sentimento de quem é o filho entrega as coisas ao Pai, e entrega no sentido de vou ao encontro do Pai, vou confiar a Ele meus temores, a minha vida, vou apresentar, vou confessar que a minha vida agora errada tem que ser consertada, vou admitir meu erro e vou buscar nele agora a confiança que eu necessito. Eu me desviei, eu caí, eu me perverti, eu me confundi no meio da multidão, me achei como meus amigos se acham, me achei como prepotente hoje se acha, hoje me tornei um prepotente vivendo no meio de prepotentes. Eu hoje me tornei um arrogante porque aprendi e me alimentei na arrogância, competi na arrogância. Então eu hoje me assemelho muito mais às pessoas que vão ao desespero do que às pessoas que facilmente encontram o auxílio, o amparo no Senhor. Aquele que está junto do Pai não tem crise de identidade. Eu sou filho do Deus Altíssimo, independente da minha condição, porque eu o busco, eu entrego nas suas mãos, eu me volto a Ele. Agora, aquele que não, ele não tem para onde fugir. Então, ele se desespera, e no desespero ele sente-se só, abandonado, despreparado, sem ajuda, e ali pode ser o início de uma grande desgraça, senão até o fim da pessoa. Entregue, pois, toda a vossa ansiedade a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, querido irmão, Deus cuida. Agora, muitos, eu já vi isso, eu aconselho muitas pessoas, e já ouvi muito isso, e vi muito esse tipo de coisa que eu vou lhes dizer agora. Pessoas que acham que é obrigação de Deus, pessoas que dizem, se Deus quiser eu amanheço rico, se Deus quiser Deus pode mudar minha situação, se Deus quiser Deus pode mudar a minha história. Claro que sim, querido irmão, mas por que Deus iria querer uma coisa pela qual não te faz bem? Por que você quer colocar Deus do tamanho da tua... quer tirar Deus do seu altar, quer tirar Deus da sua majestade, da sua soberania, para incluí-lo na sua história pequena, na sua história cheia de erro? Oh Deus querido, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Isso é Salmo 37:5. Entregue teu caminho para o Senhor, querido irmão. Entrega, deixa na mão de Deus. Deixa o teu caminho, confia nele, e ele vai fazer tudo. Mas fazer tudo o que, reverendo? Ele vai amparar, porque ele é o Criador do mundo, de tudo e de todos. Nós temos esta dificuldade, porque nossos caminhos, assim, quando eu sou abastecido de alguma coisa, talvez eu não queira caminhar com Deus. Talvez se eu tiver dinheiro, eu vou fazer outra coisa, eu vou para outro lado. O Salmo 40:17 também diz, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, faz toda a diferença você crer nisso, você ter essa certeza. Porque você perdendo o emprego, você perdendo um ente querido, você perdendo a tua estabilidade, você diz, como o Salmo 40:17 diz, o Senhor, Ele cuida de mim, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu libertador. Então Ele é tudo. Vai lá no Salmo 40:17, querido irmão, você vai ver isso. Então este é o amparo para aquele que está com o Senhor, este é o amparo para aquele que o Senhor está cuidando. Salmo 55:22 diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele o susterá. Então, mesma coisa, porque a ansiedade, entregue nas mãos de Deus, querido irmão. Mas por que isso é tão difícil? Agora, quero que você coloque num outro plano. Avalie agora aquela esperada entrevista de emprego.
Você preparou-se, você releu as suas coisas, você refez o teu currículo, você arrumou a tua aparência, deu aquele trato no visual, na roupa, em todos os detalhes concernente para o tipo de negócio que você vai tratar. E você foi adequado para aquilo, foi bonito. Quando você abre a boca na entrevista, já está no finalzinho de tudo, a tua qualificação já foi aprovada, todos admiram o teu trabalho que você desenvolveu, estão apreciando a tua pessoa. Mas de repente você faz um comentário infeliz e derruba tudo, porque coloca pulga atrás da orelha para alguém. Numa coisa que você falou, revelou, deu uma pontinha, como se fosse uma carizinha que amanhã seria um tratamento de canal e alguém diz: eu não quero cárie, nem pequena nem grande, porque amanhã isso vai dar dor de cabeça para nós. E você acabou perdendo o emprego, acabou perdendo a tua oportunidade. Eu quero que você comece a pensar nesse rigor da constante apresentação que nós temos diária para o sucesso em nossas vidas. Você, todo momento, você está se preparando para o melhor na tua vida. Você está numa constante entrevista. Você está numa constante observância de quem? Daquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Você está ali junto de Jesus, com o Espírito Santo, eles estão contigo. Então, nessa aprovação com o Senhor pelo teu comportamento, as portas vão se abrir para você. Mas quando o entrevistador, ou quando o Espírito Santo que está contigo ouve na tua oração, você orando e pedindo: Deus, esta vida miserável, eu estou cansado de ficar devendo para os outros, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero pagar minhas contas, eu quero... E durante a oração que você faz de noite, você entrega as tuas dores ao Senhor, e o Espírito Santo ali te ouvindo, junto de você. Você entrega as tuas dores, teu sofrimento, tudo aquilo que é justo, que o Filho de Deus não queira ficar amargando. Que ele diz: Senhor, já faz tanto tempo que eu não sei o que é ser honrado, o que é ter dignidade. Eu preciso sair dessa vida, isso está me matando e eu não quero terminar meus dias assim. Justo, perfeito. O salmista falou quantas vezes dessa forma, usando essa mesma linha de raciocínio, foi ouvido por Deus e foi reconsiderado a sua situação, ou de muitos na Bíblia. Mas o mesmo Espírito Santo que está naquele momento solene do teu sofrimento, quando você se coloca de joelho, fecha a porta do teu quarto, vai para o teu leito e diz: não me incomodem agora, porque agora eu vou fazer meus pedidos a Deus. Ou mesmo, o ideal, na igreja, você vem um pouquinho antes na igreja, orar, dobra o joelho e em oração você pede a Deus ali. O mesmo Espírito Santo que está ouvindo a tua fala ali tão apropriada ao teu problema, daqui a pouco vai ouvir coisas que vão desfazer tudo aquilo. Porque você vai confessar para alguém: olha, alguém lá já, vamos exagerar um pouquinho, mas o exemplo é um exemplo exagerado dentro do que eu estou falando aqui, dentro da nossa linguagem cristã, porque nós não fazemos isso. Mas é muito comum na linguagem habitual a pessoa, porque nós não fazemos jogo de loteria, esse tipo de coisa. Mas a mesma pessoa que estava ali orando a Deus e pedindo a atenção do Espírito Santo, agora ele entra numa lotérica, ele está com um bilhetinho, e outro diz: a Mega Sena está acumulada, isso aqui está. Ele diz, ele cai na asneira de dizer: se eu ganhar isso daqui, nunca mais eu trabalho na minha vida. Se eu ganhar isso daqui, eu compro uma casa na praia e fico por lá e eu não quero saber. Se eu ganhar isso daqui, eu... Aí você fica pensando assim: o que ele disse? O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer que ele não está interessado na causa da sua mazela. Ele acabou de dizer que ele, pegando um dinheiro, ele hoje está pedindo para Deus, para o Senhor, trabalhar a sua vida. Então, trabalhar a vida de alguém, tirar o teu trabalho de tirar, digamos assim, porque a linguagem ela é sensível. Você trabalhar, Deus trabalhar a tua vida significa o esforço de tirar você de uma situação, de contemplar você, de olhar para você. Você quer a produtividade, digamos, da fé.
o resultado da fé, o resultado dos dias de você ir na igreja, mas você depois não quer ser produtivo, você não quer ter esse esforço, você não quer buscar as causas da tua miséria, da tua dificuldade, da tua queda, da tua infelicidade. Você quer ir já de imediato para um lugar onde... Então agora presta atenção. Quanta gente está... Eu quero que você fique até o final para que eu possa explicar, para você não tirar conclusões erradas, precipitadas. Imagine agora a tristeza de alguém de bem ouvir de um pastor ouvir a oração dessa ovelhinha e ouvir os planos dele dizendo que ele quer ganhar um dinheiro para viver de juro, que ele quer ganhar aquele dinheiro para se encostar na vida. Pensa que tristeza para um pastor que está tentando fazer a pessoa sentir a sua importância, o quanto ele é importante como um trabalhador, como alguém que produz, e ele dizendo e pedindo em oração algo para ele se encostar, para ele ser um vagabundo, para ele ser um agiota. O meu plano é eu construir casas de aluguel e nunca mais trabalhar. Olha, meu plano é ser produtivo. Meu plano agora, amar ao próximo como a si mesmo. Eu vendo a dificuldade do meu irmão, eu criar alguma coisa que ajude esse meu irmão, que empregue. Não, eu quero tirar proveito. Eu estou pedindo uma coisa para tirar proveito, que eu quero ficar lá. Eu quero ficar no ócio e quero só vir ficar recebendo dinheiro. Essa pessoa não produz nada para a sociedade. Quando eu quiser. Ah, mas gere emprego. Não, eu quero gerar, eu quero ser produtivo. Já pensou eu pedir a Deus um dinheiro para me viver de juro? E você faz o que, meu filho? O que é que você produz nessa terra? O que é que você ensina? O que é que você faz? Não, eu vivo de aluguel, eu vivo de juro, eu vivo de agiotagem. Então, o que você está pedindo? Que tipo de coisa você está agora pedindo a Deus? O Espírito Santo está ali, ouvindo, vendo, ao mesmo tempo da tua dor, do teu sofrimento, e agora vendo dos teus anseios, dos teus planos futuros, que é abandonar a condição humana. Você não quer uma corrente de ajuda. Mas, reverendo, é errado eu ter uma casa alugada? É errado eu ter hotel? Não, não é errado, querido irmão. Mas não é só isso. Querem ver uma coisa? Você vai agora e investe em ações. Você investe em bitcoins, em ações, seja lá o que for. Vai ser o maior disparate disso que eu vou falar, porque vão me criticar. Tem gente enriquecendo com isso. Tem gente que enriqueceu com pirâmide, ainda que deu falência para muitos. Tem gente que está em casa, no computador, só fazendo as suas preferências em ações e compras, está ganhando em alta de dólar, está ganhando em negociação em casa. E diz, estou abençoado e vou para a igreja. Me conte o que é que ele está produzindo. Essa pessoa vai e pode ganhar muito dinheiro. Agora, no final disso, você vai ver ela esbanjar, você vai ver ela... O que muitos hoje você está vendo. Por que muita gente se suicida? Por que muita gente não gera estrutura para nada? Ele não gera estrutura exatamente porque ele investe como aquele investidor da bolsa. Você vai procurar hoje pessoas, grandes investidores, você não vai encontrar ele preocupado com as causas do próximo, com Deus, a grande maioria. E se você for ver os Soros da vida, se você for ver os grandes investidores, os homens que têm a prática de ganhar muito dinheiro e que estão lançando isso pro pobre ávido de ganhar dinheiro e não ganhar vida. Então, ofereça a vida, vale mais do que dinheiro. A nossa campanha 4:1, Mateus, Lucas. Então, se você pensar, essas pessoas cada dia mais elas vão ganhar dinheiro, não felicidade, não riqueza. Essas pessoas vão se enfadar disso.
E muitos morrem do próprio vômito. Então, pessoas estão pedindo coisas a Deus. Pessoas deveriam estar pedindo: Pai, me dê saúde, me dê um trabalho que eu seja produtivo. E que eu possa dizer: eu alimentei uma família, ou eu dei emprego para outra, ou eu arei a terra, ou eu tirei isso, ou eu fiz. Isso é bíblico, queridos irmãos? Não. Eu só nas apostas, como um jogador compulsivo, ora escolhendo uma ação, ora escolhendo outra, ora agora eu vou desenvolver um condomínio que eu nunca mais vou trabalhar, só vou me encontrar com as pessoas. Ouvi falar agora de uma pessoa que recebeu uma herança tão grande, até tenho impressão, se não me engano foi o presbítero Luiz Fernando até que falou, se eu não tenho bem certeza, mas uma pessoa que recebeu uma herança tão grande do pai, e ele está com 70 anos, está morrendo, e ele nunca trabalhou na vida, ele só gastou dinheiro do pai, só gastou. A fortuna é tão grande que ainda a fortuna ainda existe parte dela, ele só gastou. Um homem está, e agora está morrendo, parece de uma doença. Então ele gastou toda uma vida. Você acha que isso vai dar em nada? Você acha que isso é aproveitar a vida? Você acha que isso é... Agora, ele já está metido nisso. Ele não sabe fazer outra coisa, ele não tem mais volta. Ele não tem mais colocação dentro do âmbito que ele fez, o que ele está, assim, de uma... Dizer que ele vai se converter, que era Deus. Há milagres? Pode. Mas não é. Agora você está pedindo o que a Deus? Você está pedindo que Deus te ampare para você colocar meia dúzia de casa e continuar sem aprender uma função, sem trabalhar. Você entende que isso é o trabalho. Você está pedindo a Deus agora que Ele abençoe você na compra de ações e você passa a noite negociando essas. Você diz que isso é trabalho. Reverendo, você está... Não, presta bem atenção, por isso que eu disse que vai ficar até o final. É trabalho sim, mas existem trabalhos abençoados por Deus, que você não leva só o dinheiro, que quando você enriquece com dinheiro, você enriquece acima de tudo com saúde, com vida. E que negócio é esse que eu ganho dinheiro aqui e perco a minha morada com Deus? E que negócio é esse que eu aqui levanto fortuna, mas eu chego tão miserável que nem um lugar eu tenho na casa do Senhor? Porque o que eu aprendi foi manusear a cédula. O que eu aprendi foi jogar com o meio. Eu não produzi nada na minha vida. Eu não deixei um legado efetivo. Eu trouxe uma legião comigo, de pessoas que vão ser investidores como eu fui, ou vão ser grandes comerciantes disso, que dá a impressão de ser uma coisa normal. Não é. Tenha tuas casas, se for o caso, lugar, e tenha um serviço produtivo, meu querido. Você quer envelhecer, trabalhar até o último dia de vida? Não é lindo isso? Eu trabalho minha vida toda, eu trabalho. Se pergunta para algum pastor que teve chamado de pastor, se ele quer aposentar. Pergunta se o pastor diz: ó, pastor, você vai jubilar e você não vai mais. Não, eu quero estar na frente da congregação. Eu quero estar com 90 anos pregando a palavra de Deus. Eu quero estar com 100 anos. Esses dias um conhecido morreu, parente do irmão da igreja, com 103 anos. Olha que maravilha, 103 anos. Que esperança que dá para muitos, né? Não conheço nada dele em particular, mas eu quero avançar a idade e ir trabalhando. Então Deus me dê trabalho produtivo a ponto de que isso me dê vida. Não a ponto de que de tão rico agora eu morro de tédio. Eu me esbaldo, eu morro de... Eu estou me gastando, eu não estou vivendo, eu estou me gastando, eu estou gastando a minha vida e não vivendo. Então que história é essa? Que negócio é esse que eu estou fazendo? Que história é essa de eu estar pedindo a Deus? E a palavra do Senhor diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Está pedindo errado, meu filho. Está pedindo tudo equivocado. Está pedindo a Deus para você ser um largado amanhã, um folgado. E Deus diz: mas quando que eu vou te ver produtivo, meu filho? Quando eu vou ver a tua inteligência? Quando eu vou ver o teu interesse de aprender, tua habilidade? Quando que eu vou ver a tua agora, a tua intenção de produzir algo, de fazer algo? Quando que eu vou ver você agora imbuído, verdadeiro? Não, você só quer livrar o teu couro. Você só quer livrar, na verdade, a tua casca.
Você quer criar uma coisa, não interessa o princípio daquilo, você só quer garantir que você vai ter comida em casa, que você vai ter dinheiro, que você vai ter final de ano. Você é um egoísta. E você está iludido. E vocês acham então que o inimigo não trabalha no mercado financeiro? O inimigo não... Você encontra quantas pessoas ricas verdadeiramente que conhecem a Deus? Quantas pessoas que estão agora as grandes fortunas do mundo? Vai ver a história deles. Vai ver a história dos grandes da indústria mundial. Vai ver a história desse povo. Tem herança deles até hoje sendo consumida, o que não se consegue de tanto dinheiro que era. Mas felicidade e paz no meio da história, não. História de desgraça, história de tristeza. E o pior ainda, não é só aqui essa história de desgraça e tristeza, que não é recomendado para ninguém e que nós não desejamos em particular. O problema é ainda o depois. Vou descansar agora onde? Meu dinheiro eu posso ser sepultado, como eu vi um pastor esses dias, em um vídeo antigo, ele tomando banho na banheira de ouro dele. Esse é o problema dele. Estava tomando banho na banheira de ouro e o nosso Senhor Jesus nasceu numa manjedoura. Se nasceu mesmo na manjedoura, e se isso foi uma figura de linguagem, qualquer coisa parecida, isso de qualquer forma quer indicar a mesma coisa que nós pensamos. Ele veio na maior simplicidade. Mas o nosso pastor agora, nosso não, o pastor desse tempo agora, quero dizer, estava lá tomando banho dele. Depois, quando foram para a casa dele, os talheres todos de ouro, garfo, faca de ouro, tudo e tal. Então, são assim. É isso, querido irmão. O que é que você está plantando? E trabalhar com o Senhor é você estar cuidado, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Deixa o teu cuidado com Ele, para de ansiedade. E diga: Deus, eu quero uma coisa palpável. Eu quero uma coisa que o vento não derruba. Eu quero uma coisa que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, que a traça não corrói. Diga: Deus, entrega nas minhas mãos o meu trabalho digno e honesto, que com ele eu sei que vem a minha felicidade, que com ele vem os anos de vida. As pessoas que trabalham, que produzem, que estão com felicidade, elas não se matam de trabalhar, não, elas ganham vida no trabalhar, elas têm dignidade. Também eu vi uma parcela de pessoas desejosos de se encostar em aposentadoria, e ali então mentindo, quantos procurando documentos falsos, procurando declaração para dizer que trabalhou nisso, que trabalhou naquilo, e que tal, e tal, e tal, e tal, para logo poder se encostar. Meu Deus, o que é isso? Qual é a relação que tem com Deus isso? Qual é a relação? Que ideia nós temos de vida, queridos irmãos? Você está plantando uma coisa, você está plantando dias que você não sabe, você está pedindo coisas que você não sabe para frente. Diga assim: Deus, eu quero ser produtivo, eu quero, Senhor, ter vida e vida em abundância. Não quero ser um encostado, sem necessidade. Você quer ver a honra de um guerreiro? O guerreiro se machucava, e o comandante chegava e dizia: você fica, dessa vez você não vai. Não, eu tenho que estar junto com. Não, você fica. A tristeza dele, eu consigo com um braço fazer, você não faz, você vai se recuperar. Não posso ver os meus companheiros morrendo lá na frente. Era desonroso para ele ficar em casa com a família. Era desonroso para ele quando os outros iam para a guerra e ele ficava em casa, ali, no bem bom, esperando os outros se matarem lá na frente. Pois isso é o que está acontecendo hoje. Pessoas querem ficar no bem bom e querem sair do campo de batalha, e querem ter honra, e querem depois vir ou ganhar alguma coisa com isso. Não querem depois ser surpreendidos pela indignidade, não querem ser surpreendidos pela vergonha. Eles não querem depois ser surpreendidos por situações que são inerentes a quem vive isso. Então peça, abençoe tua vida, meu querido.
Abençoe. E diga: Deus, se o meu trabalho, eu quero um trabalho adequado para mim. Eu quero, Senhor, falar uma única linguagem. E se o Senhor quiser me enriquecer, quiser fazer eu descobrir algo, um talento meu, um dom, o Senhor quiser entregar para mim, que queira me enriquecer, me transbordar de riqueza, não há problema, porque eu não vou me corromper, porque eu não vou me encostar, porque eu não vou fazer como os outros estão agora preparando a humanidade. Pessoas estão reclamando da humanidade, reclamando que está cada vez pior, mas cada vez elas estão desejando a mesma coisa que torna a humanidade pior. Agora você busca os médicos formados, todos compraram seus diplomas, ou ninguém quis exercer, ninguém quis ir todo dia, ninguém quis fazer estágio, ninguém quis estudar para valer. E aí você diz: não tem um especialista, não tem alguém que possa resolver isso, não tem alguém que saiba fazer um procedimento normal, que isso é um procedimento normal, ainda faz errado, faz mal e porcamente. Aí você diz: da onde? Mas eles querem comprar o diploma, eles não querem ir às aulas. Aí, até hoje, querem tirar a carteira de motorista, não querem aprender a choferar. E a indústria dos advogados para depois livrar essas pessoas. Gente, nós estamos criando uma indústria perversa. Estamos criando agora problemas para os abutres. Estamos dando lá do nosso jardim, que era para estar cheio de pássaro, que era para ter coisa bonita, está atraindo abutres, corvos, coisaradas, ruim, tudo, porque vão se valer da nossa imundícia, nossa sujeira, porque vamos precisar deles, porque vamos ter que nos humilhar, vamos ter que agora estar de aliança com o outro lado, porque eu conheço igrejas que foram livres da bancarrota, livres de perderem seus terrenos, porque tiveram que se associaram com advogados perversos, cheios de artimanhas. Então o mundo vai melhorar desse jeito, nós optando pelas coisas erradas. Hoje é como eu comecei quando eu disse, exatamente, nós não nos importamos de ter dois tipos de vida. Eu estou aqui perfeito e bonito, mas agora eu tenho que contratar o mais perverso, o pior de todos, porque é ele que resolve. Agora eu vou fazer uma aliança temporária, na calada da noite, não quero nem que me vejam, fala com outra pessoa, vai fazer um serviço sujo para mim, eu pago, mas nem comenta o meu nome, como se isso passasse diante de Deus. O sentimento impuro também não passa, crente. Mas por que Deus é tão exigente com o seu filho, com o humilde, e deixa o rico fazer o que ele quer? Porque o rico está perdido. O rico que não ouve a Deus bem entendido, que não segue a Deus, está perdido. Então você, que Deus está sendo exigente contigo, que Deus está aí usando pastores para falar: seja honesto, é porque Deus está cuidando de você, ó. Deus cuida de mim. Salmo 40, 17. Tá bem, meu querido? Deixa Deus te cuidar, você está reclamando. Se Deus está dizendo: meu filho, eu exijo que você seja franco, honesto, porque eu não quero ver você perdido, e você reclama disso. Estou me sinalizando que o meu tempo vão cortar, querido, acho que está longo o nosso áudio. Por favor, se ajeite, meu querido, e vamos repensar. Eu sempre digo, a humanidade, ela está aguardando a nossa resposta, com a nossa atitude e nossa transformação, e que é para o nosso próprio bem, que assim estaremos com Deus. Tá bem, querido irmão? Senhor Deus, eu agradeço pelo dia de hoje, por todos que aqui estão reunidos, meu Senhor, e que certamente vão fazer esta palavra produzir efeito em seus corações e em suas vidas, para que nós possamos iluminar mais esse tempo de tantas trevas. Não temos o que reclamar, conquanto nós encruzamos os braços, mas quando nós vamos à luta, sabemos que o Senhor nos responde e nos abençoa. Abençoa a todos agora que estamos buscando fazer o melhor e buscando instrução em Ti, e a Ti estamos nos rendendo, cada dia mais nos convertendo, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus o abençoe, muito obrigado, queridos, porque vamos já interromper a nossa transmissão. Então aqui irmã Érica, irmã Rosa Pierezan, irmã Clarinda, irmã Vânia, irmão Valdo Melo,
Peço também à irmã Rosa Perezan, que o irmão estamos orando pelo seu pai Antônio, querida, todos os dias, que Deus há de abençoá-lo grandemente, Deus há de cuidar dele, querida. O irmão Freire Gomes, a irmã Adriana, sua esposa, a irmã Ângela Gamon, que saudade querida, irmão Anderson, irmã Débora Palma, irmão Manuel Barbosa com a sua esposa, irmã de Maria, irmão Giovanni Ferreira, todos os amados aí, e outros que aqui eu não posso, a irmã Lúcia Vieira, querida, e perdoem os que eu não mencionei, mas irmã Janete, já mencionei. Fiquem na paz do Senhor, queridos, que Deus os abençoe. Obrigado pela companhia e vamos vencer sempre em nome de Jesus, tá bem, queridos? Deus os abençoe, meus amados. Até a próxima.